Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bem, pessoal, antes do vídeo de hoje eu queria fazer um desabafo aqui com vocês. Tem bastante gente visualizando os vídeos aqui do canal, mas poucas pessoas estão se inscrevendo, compartilhando ou até comentando. E isso acaba deixando a gente que cria conteúdo aqui para o YouTube um pouco frustrado, porque o canal acaba não crescendo. Então, durante esse mês aqui agora de outubro, eu vou publicar os vídeos que eu já fiz aqui para vocês. No mês de novembro, eu vou reduzir aí a quantidade de vídeos por semana. No começo do canal, como vocês perceberam aí, né, eu publicava um vídeo por dia. Depois eu passei para 5 dias por semana, depois eu fui diminuindo, né, cheguei a 3, que é o que tá agora. E a partir de novembro eu já estou comunicando vocês que vai ter só um vídeo por semana. O trabalho que dá é incompatível com o retorno que está tendo, tá bom? Então eu estou passando aqui para avisar vocês disso, que a partir de novembro a gente só vai ter um vídeo por semana no canal, provavelmente vai ser na sexta-feira. Mas fica aí a dica para vocês, né? Você que está assistindo esse vídeo aqui de ergonomia no quarto, deu bastante trabalho para fazer. Eu tenho certeza que é um vídeo que vai te ajudar muito. Então, se você gostar do vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, não custa nada para vocês que estão assistindo, mas para a gente que produz os conteúdos, isso é muito relevante, né, para fazer o canal crescer e tudo mais. Então, é só isso que eu queria falar para vocês. Então, bora aí pro vídeo. Espero que vocês gostem, tá bom? Você sabia que passamos, em média, 23 anos da nossa vida dormindo? Hoje em dia, os espaços na cidade estão cada vez menores. Ele se tornou um cômodo aí multifuncional. Usamos o quarto para dormir, para ler, para se maquiar, para se vestir, assistir televisão, trabalhar, estudar, entre outras coisas. O seu quarto, ele precisa ser projetado da maneira que atenda melhor aí as suas necessidades. E para isso a gente precisa também pensar nas distâncias mínimas, os lugares onde você precisa transitar. É interessante que você deixe aí pelo menos uma distância aí de 60 centímetros para você não ficar esbarrando nos móveis. Se você ignorar isso, com certeza você vai acabar estrangulando aí as passagens do quarto e vai deixar o seu ambiente aí com um aspecto de entulhado. Vamos falar agora um pouquinho sobre a cama, que é a estrela do quarto. Ela deve ser proporcional ao tamanho do quarto. Quartos grandes, pessoal, pedem camas grandes e, consequentemente, quartos pequenos, você deve usar camas pequenas justamente para você não estrangular aí a circulação, como eu acabei de falar para vocês. Com base nas suas necessidades, você vai distribuir os móveis que você acha essencial aí pelo quarto. Por exemplo, se você só vai dormir e se vestir nesse quarto, a prioridade é ter uma cama e um guarda-roupa e uma mesa de cabeceira. Evite deixar a cama na frente da janela, pois isso dificulta tanto a abertura quanto o fechamento da janela, além de que, se você esquece aí a janela aberta um dia e dá aquela chuva repentina, pode molhar aí toda a sua cama. Então, sempre que possível, não coloque a cama de frente para a janela. Para a gente não errar aí na escolha da cama, a gente vai conhecer as dimensões aí dos colchões, para que você escolha aí de forma adequada, de acordo com o espaço que você tem. O primeiro aí que a gente está vendo é um colchão de solteiro, ele tem 1,88 m por 78. O segundo também é um colchão de solteiro, só que ele tem 10 centímetros a mais, ele tem 1,88 por 88 centímetros. O solteirão, ele tem 1,88 por 96. O colchão de viúva, ele tem 2 metros por 1,20. O colchão de casal tradicional, ele tem 1,88 m por 1,38. O colchão queen, ele tem 1,98 m por 1,58 m. E o colchão king, ele tem 2,03 m por 1,93 m. Não adianta, por exemplo, você ter um quarto pequeno e querer uma cama king, porque você não vai conseguir, às vezes, nem colocar um guarda-roupa nesse quarto. Então, é importantíssimo que você compre um colchão proporcional aí ao tamanho do seu quarto. Vamos descobrir agora quais são os principais tipos de colchão.
Os colchões existem aí de vários tipos, né, e de vários preços também. Os principais colchões que tem no mercado são os colchões de mola ensacada. E a maioria deles hoje em dia, quando você levanta à noite, por exemplo, a pessoa do seu lado ela não sente. Tem também o colchão de mola Bonel, mais acessível aí. Tem também os colchões com espuma de memória, tipo aquele travesseiro da NASA. E tem também o colchão tradicional aí de espuma, né, que ele é o mais popular de todos e é um dos mais conhecidos. E ele é também um dos mais baratos. E como eu falei para vocês, a gente passa em média 23 anos da nossa vida dormindo. Pode parecer caro comprar um colchão bom, mas você pode ter certeza que você dormindo num colchão bom, você vai ter uma noite de sono aí revigorante e você vai acordar muito mais disposto. Vamos conhecer agora quais são os modelos de cama? Então, aqui eu estou mostrando para vocês o modelo de cama de madeira. Tanto o modelo de cama como todo o resto da sua decoração vai estar atrelado ao tipo de decoração que você escolheu para sua casa. Essa daqui é uma cama box, é uma das camas mais tradicionais aí, mais vendidas hoje em dia. Ela vem com essa base, né, rígida, e você coloca o colchão por cima. É um modelo de cama bem legal, porque diferente da cama tradicional, que uma criança pode pular e quebrar as ripas, na cama box geralmente você não tem esse problema, porque a estrutura da base aí, ela é bem rígida e ela não é feita de ripas, ela é feita de uma chapa inteira. E é um estilo mais moderno, né? Essa daqui é uma cama de ferro. A cama de ferro, ela era muito vendida antigamente, e aí dependendo aí do estilo da sua casa, pode ser que ela combine, né? Tem também a cama totalmente de MDF, que é o mesmo material que é fabricado os móveis, né, de cozinha, de banheiro. É um modelo de cama tradicional e, como eu falei para vocês, é aquele modelinho que o colchão fica sobre as ripas. Essa daqui é uma cama japonesa. Como vocês podem ver, a cultura japonesa, ela possui aí os móveis rentes ao chão. Então, o sofá é baixinho, a cama é baixinha, o criado mudo é baixinho. É um estilo aí bem diferente, bem típico da cultura japonesa. Essa é uma cama flutuante. Ela tem uma estrutura por baixo dela que faz toda a sustentação. E o colchão ele é colocado aí sobre essa estrutura e dá a impressão que a cama está flutuando, né? Essa daqui é uma cama suspensa, principalmente para quem não tem muito espaço. Então, eles fazem o closet na parte de baixo, como vocês estão vendo aí, e eles fazem a cama na parte de cima. Qual que é a vantagem disso? Que você economiza bastante espaço, né? No mesmo espaço aí você consegue fazer tudo. Claro que, como vocês estão observando aí, você precisa ter um pé direito razoável. Essa daqui é um modelo de cama do céu, é um modelo aí de cama mais romântico, né? Ele é bem utilizado assim em hotéis, em beira de praia. Esse daqui é uma cama futon. Como vocês estão vendo, ela possui aí uma estrutura de madeira embaixo e tem esse futon na parte de cima, que ele pode inclusive ser usado como uma cama ou ele também pode ser usado como sofá. Aqui nós temos também uma cama redonda. Por que não? Você pode querer ter uma cama redonda aí na sua casa. E aí você pode pedir para o marceneiro fazer toda essa estrutura e comprar um colchão redondo aí que atenda às medidas dessa estrutura. Com certeza você vai gastar um pouco mais, porque é uma cama provavelmente que você vai ter que fazer sob encomenda. Mas eu estou deixando aqui para vocês também que é uma opção. Aqui a gente tem uma cama embutida ou retrátil. Durante o dia você levanta ela e muitas vezes a parte que está levantada e a parte de baixo pode virar uma prateleira, pode virar um escritório. Existem vários modelos na internet. E à noite, quando você quiser dormir, você puxa a cama, né? Desce a cama e a sua cama está lá já montadinha, pronta para você deitar. Esse modelo de cama é bem interessante para quem mora, por exemplo, numa kitnet ou mora num apartamento apertadinho, porque você economiza aí bastante espaço. Esse daqui é o tradicional sofá-cama. É uma solução também quando você quer receber visita, por exemplo, no final de semana e você não tem um quarto de hóspedes, você pode ter um sofá-cama na sala ou você pode ter, por exemplo, um escritório com um sofá-cama desse que vai atender aí a sua visita, um casal ou até um casal com um filho pequeno. Essa daqui é uma bicama, uma beliche e uma treliche. Essa daqui são soluções para o quarto dos filhos, né?
para quartos pequenos, para quem tem 2, 3 filhos, é bem interessante. A única coisa ruim, e eu acho que é uma desvantagem desse modelo de cama beliche e treliche, é na hora de arrumar a cama superior. Você tem que ficar subindo na cama, empurra de um lado, soca a coberta do outro. Então, não é um modelo de cama aí muito fácil para trocar roupa de cama. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as cabeceiras. A principal função da cabeceira é manter o colchão e o travesseiro no lugar. Além disso, ela serve de apoio para a leitura, protege a parede para não ficar suja, além de embelezar também o quarto. As cabeceiras, elas podem ser feitas aí de vários materiais e eu vou mostrar aqui algumas fotos para vocês. Então, a gente está vendo aí uma cabeceira feita de madeira, que pode ser uma MDF ou um outro tipo de madeira. Aqui a gente está vendo uma cabeceira estofada. Aqui a gente está vendo também uma cabeceira, só que ela é uma cabeceira que vai até o teto, que é uma coisa que está sendo muito utilizada hoje em dia. Esse daqui é uma cabeceira feita aí de ripas de madeira, né? A pessoa cortou em vários tamanhos diferentes e pintou. Esse daqui é um modelo de cabeceira que pode ser feita com fita adesiva, né? Se a grana estiver curta, você também pode fazer um modelo de cabeceira assim com madeira mais rústica, né? Entalhada, como essa daí que a gente está vendo. Com certeza é para uma casa assim mais de campo, né? Para quem quer uma decoração aí bem mais rústica. Aqui a gente está vendo uma cabeceira que foi feita com uma porta. Como vocês podem ver aí, ficou bem elegante. Geralmente as madeiras assim, elas são pintadas, né? As portas elas são pintadas e elas são passadas uma lixa para dar esse aspecto assim de envelhecido e fica bem estiloso aí também, dependendo do modelo do projeto. Aqui a gente está vendo um modelo de cabeceira feito com janelas, também é um modelo aí bem diferentão e combina aí com ambientes mais rústicos, então pode ser também aí que seja o seu estilo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a altura dessas cabeceiras. Independente aí do modelo de cabeceira que você escolheu para sua casa, uma altura padrão para uma cabeceira é na faixa aí de 1,20 m de altura. Já a largura depende aí do tamanho da sua cama, né? Se você comprou uma cama de casal, é interessante que a cabeceira ela passe aí uns 10 centímetros da largura ou que ela fique do tamanho da cama de casal. Então, vai depender aí do tamanho da sua cama, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos de elétrica nessa parede da cama. Como vocês podem ver aí nessas imagens, eu coloquei 2 tomadas atrás do criado mudo ou da mesa de cabeceira, né, como é chamado agora, para que você possa carregar um celular, ligar um abajur. Você pode deixar essa tomada a 30 centímetros do chão, como a gente já viu lá na aula de iluminação, ou você também pode deixar essa tomada acima do criado mudo. E essa tomada ela vai servir para que você carregue o celular à noite, para que você ligue um abajur quando você vai ao banheiro. Se você for colocar luminária de cabeceira, como essas aí que eu estou mostrando para vocês, fixa na parede, é importante que você deixe ela aí de 1 metro a 1,10 m do chão e elas precisam estar alinhadas no eixo desse criado mudo. Outra coisa que você também precisa prever aí, caso você queira uma cabeceira iluminada, é deixar uma tomada baixa atrás da cama, para que quando você faça a instalação desse painel, você consiga ligar essa fita de LED nessa tomada que vai ser exclusiva para esse fim aqui, tá? Outra coisa muito importante para você ter aí também nessa parede da cama é um interruptor paralelo para você ligar e desligar a luz quando você estiver deitado. A gente já falou sobre isso lá na aula de iluminação paralela. Lá na entrada do quarto vai ter um interruptor e aqui do lado da cama vai ter outro, onde você consegue acender aqui e apagar lá e vice-versa. É interessante que você coloque ele aí em cima do criado mudo, né? A uns 10 centímetros de distância, para que quando você estiver na cama, ele seja aí facilmente acessado, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mesa de cabeceira. O móvel que a gente conheceu a vida inteira como criado mudo, nos dias de hoje mudou de nome. Agora ele chama mesa de cabeceira, mas fica tranquilo que é o mesmo móvel. Ela é uma peça fundamental na decoração do quarto. Além disso, ela serve aí de apoio para copo, celular, decoração, guardar um livro que você está lendo à noite.
Existem centenas de modelos de mesa de cabeceira e eu estou mostrando aí alguns para vocês. Geralmente, pessoal, eles são feitos de MDF, madeira ou ferro, mas eles também podem ser improvisados aí, por exemplo, com uma mesinha lateral da sala, pode ser improvisado com uma pilha de livros amarrado por um cinto. Existem aí várias opções na internet, se você procurar, você vai encontrar vários. Pode ser uma escadinha que você não usa mais, pode ser um banco, pode ser um cesto de vime que estava em algum lugar da sua casa lá que você não estava usando. Então, elas podem ser fixadas aí na cabeceira, deixando aí esse vão livre embaixo. Agora vamos descobrir qual é a altura ideal dessa mesa de cabeceira ou desse criado mudo. Bem, pessoal, a mesa de cabeceira, preferencialmente, ela deve estar no mesmo nível da cama, ou para baixo, aí uns 10 centímetros da cama é o ideal. Nunca deve ficar acima da cama, porque você pode bater a cabeça, você pode bater o cotovelo quando você estiver dormindo e virando o braço. A largura ideal da mesa de cabeceira, ela precisa ser proporcional aí ao seu espaço. Se você tiver um quarto grande, você pode ter uma mesa de cabeceira grande, como essa daí que a gente está vendo, de uns 60 centímetros, por exemplo. Ou se você tiver um cômodo pequeno, é interessante que você tenha também uma mesa de cabeceira pequenininha. Eu gosto bastante desses modelos assim que tem gavetas com nichos, porque você consegue guardar as coisas pequenas, assim, brinco, relógio, óculos nas gavetas. E no nicho você pode deixar, por exemplo, o celular, um livro que você está lendo antes de dormir. Na parte de cima você pode deixar aí o controle remoto, um vasinho decorativo. Então, fica tudo bem bonito e organizado. Para sua mesa de cabeceira durar mais, você pode mandar o vidraceiro cortar um tampo de vidro bem fininho, só para proteger esse móvel em cima. Ou você pode também colar um contact, por exemplo, transparente ou da cor da madeira, se você encontrar, para que esse móvel não risque. Porque conforme a gente vai arrastando as coisas em cima desse móvel, principalmente se você tiver um móvel com acabamento laqueado, esse móvel ele vai riscar com certeza. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o guarda-roupa ou o armário. O guarda-roupa ou o armário é um móvel onde a gente guarda os pertences do quarto. Geralmente ele tem portas de correr para quem tem pouco espaço no quarto, ou ele também pode ter as portas de abrir aí que são mais baratas e mais tradicionais. O armário, ele deve armazenar tudo que você utiliza no quarto, como malas, roupas de cama, acessórios. Muitos, inclusive, guardam até os sapatos, o que eu não aconselho. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre as dimensões aproximadas dos objetos que a gente guarda ou no armário ou no closet. Então, você consegue ver aí o tamanho, a largura e o comprimento de uma gravata, de um cabide, de uma bolsa. Isso aqui, claro, são coisas assim apenas para referência, para você saber aí mais ou menos quanto que mede uma calça dobrada, quanto que mede um vestido curto no cabide, uma saia, entre outras coisas. Do lado direito aqui a gente até tem um modelinho aí de armário, né, dizendo aí o tamanho que tem que ter o vão do cabide, a altura que o armário tem que ter. Isso aí, pessoal, vai depender bastante do que você guarda no seu armário. Então, a gente consegue ver aí, por exemplo, que uma camisa social, ela mede mais ou menos aí 1 metro por 50. Então, isso é importante porque na hora de você projetar o seu guarda-roupa, você precisa levar em consideração essas medidas para que você não projete um armário menor do que a necessidade sua. Então, por exemplo, a profundidade mínima para você fazer um armário de quarto é 55 centímetros. Se você fizer um armário com uma profundidade menor do que isso, quando você fechar as portas do armário, essas portas, por exemplo, elas vão amassar as camisas do seu marido que estiverem aí penduradas no cabide. Então, o ideal é que o armário ele tenha pelo menos 60 centímetros de profundidade, sem contar as portas. Já para os acessórios, ele pode ter uma profundidade aí menor. Aqui a gente está vendo uma outra ilustração. Um sapato ele ocupa aí no armário, no closet, uma média de 20 centímetros de altura, se for um sapato feminino de salto. Se for uma bota de cano longo, uma média aí de 55 centímetros. Tem gente que gosta das coisas todas penduradas em cabide.
tem gente que gosta de tudo dobrado. Saber se você quer colocar as coisas em cabides, ou em nichos, ou em gavetas, é essencial para que lá na frente você possa projetar o armário que atenda aí às suas necessidades, tá bom? Então, na hora de projetar o seu armário, é importante que você meça os vestidos que você tem longo, os vestidos que você tem curto, sapatos, bolsas, casacos, maleiro, tudo que você vai guardar dentro desse armário precisa ser medido para que você não projete um armário que não caiba aí as suas coisas. Se você quiser economizar muito, pessoal, faça ele praticamente apenas com prateleiras, cabides e nichos, como esses aí que eu estou mostrando para vocês. O que mais encarece um armário ou um closet são as gavetas, porque as gavetas elas requerem aí bastante material, bastante MDF e elas também usam bastante ferragens. Por isso que um armário com gavetas é muito mais caro do que um armário aí com cabides e nichos. Com cabides, nichos e prateleiras, você consegue praticamente guardar tudo que você tem no armário. É muito prático na hora de procurar as peças. As roupas íntimas, como meias, roupas de academia, gravatas, etc., elas são peças pequenininhas que não dá geralmente aí para você empilhar, né, nos nichos. Então, é interessante que você conte aí com a ajuda de organizadores de calcinha, meias, cuecas, cestos, organizadores, tá bom? Para os sapatos, é importante que você faça prateleiras de alturas diferentes. O sapato masculino, por exemplo, ele é bem mais baixo do que o sapato feminino, que possuem diversos tamanhos de salto. Aqui a gente está vendo um modelo aí de organização para sapato feminino, é uma prateleira deslizante, e a gente consegue ver aí que os sapatos eles foram organizados um pé na frente do outro, para facilitar a visualização do que tem atrás. Um armário com 55 centímetros de profundidade e 94,5 centímetros de largura guardam aproximadamente 8 pares de sapato, 4 pares na frente e 4 pares atrás. Então, quando vocês estiverem aí pensando em fazer um armário para sapato, é importante que vocês saibam aí dessas medidas para que quando você for projetar o seu armário para sapato, você vai duplicando essa medida até o número aí suficiente para caber todos os seus sapatos, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os organizadores de sapato. Para você aí que não tem condições de fazer um armário planejado, existem vários tipos de organizadores de sapato no mercado. Existem também as caixas hoje em dia, né? Para quem quer guardar sapato numa estante, por exemplo, numa prateleira, você pode comprar essas caixas organizadores que vendem aí em várias lojas. E aqui eu coloquei aí outros modelos de sapateira. Aqui a gente está vendo um outro modelo de organizador para sapato. Então fica bem organizadinho, você consegue saber o que tem embaixo. Aqui a gente está vendo um outro modelo que você pode comprar para colocar dentro do seu armário, por exemplo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o closet. O closet é um espaço usado aí para se vestir. Ele pode ter portas ou não e ele é organizado igual ao armário, ou seja, tem cabides, gavetas, nichos e prateleiras. Hoje em dia é muito comum nas residências, né, as pessoas fazerem closet, mas isso vai depender também do espaço que você tem na sua casa. Não é todo mundo que tem um quarto para se vestir e acaba tendo que optar aí pelo armário junto com o espaço da cama. É muito importante que essas roupas que ficam em closet tenham uma janela próxima para você abrir de vez em quando para ventilar essas peças, para as peças não ficarem com cheiro de armário. Esse aqui é um outro modelo de closet que está bastante aí em alta hoje em dia, né? Ele possui uma ilha no centro, onde você pode guardar os seus acessórios, cachecol, brinco, cinto, entre outras coisas. Inclusive, hoje em dia também está sendo bastante utilizado nos closets grandes, assim como esse, deixar um espacinho em um dos cantos aí para você também fazer maquiagem. Você pode colocar um puff no centro para você calçar o seu sapato, caso os seus sapatos fiquem aí nessa área. Então, existem aí diversas opções. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a iluminação do quarto. Um quarto aconchegante, ele deve ter vários tipos de iluminação, e cada uma aí atendendo a um propósito. A gente já falou bastante aí sobre isso na parte de iluminação, mas aqui eu coloquei apenas um lembrete aí para vocês verem. Aqui eu coloquei a numeração para vocês saberem o que vocês precisam iluminar num quarto.
A iluminação número 1 aí, ela é a iluminação geral do quarto. Geralmente ela vai ficar posicionada no teto, e aí dependendo do tamanho do seu quarto, você vai precisar ter mais de um ponto de iluminação. O número 2, como a gente está vendo aí, é um pendente, né? Esse pendente ele vai servir aí de iluminação para a cabeceira da cama. Então, você que lê na cama ou você que gosta de levantar muito à noite, é importante que você tenha aí uma iluminação de cabeceira. Nesse caso aí, como vocês estão vendo, ela está saindo do teto, mas ela poderia também ser fixada na parede aí da cabeceira da cama, ou ela simplesmente poderia estar sobre a mesinha aí, né, de cabeceira. Isso vai depender aí do seu gosto, do seu estilo aí, de como que você está projetando. A iluminação número 3, ela é uma iluminação aí de teto, mas ela poderia também estar iluminando aí a cabeceira estofada da cama. E a iluminação número 4, ela está mostrando ali a iluminação para você iluminar o closet ou o armário. Esse tipo de iluminação é interessante que seja uma iluminação direcionável, ou seja, você vai instalar a luminária e você vai direcionar o foco de luz para dentro do armário, para que quando você vá mexer aí nesse armário, esse armário esteja iluminado para você conseguir encontrar as coisas dentro. Então, esses são os pontos aí essenciais para você iluminar no seu quarto. Então, pessoal, essa foi a nossa aula aí de ergonomia para quartos. Na próxima aula a gente vai falar sobre a ergonomia na lavanderia.